Então, você já sabe que quanto mais tráfego você coloca no seu link de afiliado, mais venda você vai fazer no Hotmart. Então, nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo que eu sei sobre SEO e eu vou te mostrar isso tudo aqui na tela do meu computador para você realmente entender. Então, você vai pegar praticamente todo o tráfego que vem lá do Google e vai trazer para o seu negócio. Então, eu vou dar o exemplo aqui de um artigo que eu tenho aqui dentro do meu blog, que é sobre a Everliker para aumentar vendas no Instagram e ganhar seguidor. Então, tudo que eu te passar aqui, basta você implementar aí no seu blog. Você vai apenas pegar o como que eu estou usando e implementar no seu nicho. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, vou deixar aí na descrição do vídeo a ferramenta do Ubersuggest, que é um site que mostra exatamente qual que é o volume da palavra-chave que você está querendo posicionar. Igual eu dei um exemplo aqui, ó, sobre como emagrecer. Vamos supor, você está trabalhando no nicho de emagrecimento, aí, por exemplo, como emagrecer, tem aqui 50 mil buscas mensais. Aí tem outra aqui, por exemplo, é como emagrecer o rosto, tem 8 mil. Então, essas palavras aqui, essas palavras-chave, pode ser artigo do seu blog. Por exemplo, como emagrecer o rosto, ou vamos pegar uma outra aqui, como emagrecer a barriga, ou seja, perder gordura abdominal. Vamos pegar uma outra aqui, como emagrecer os braços. Você pode estar passando exercícios e dieta para a pessoa afinar o braço dela, por exemplo. Então, tem várias dicas aqui. Por exemplo, como emagrecer na gravidez. Você pode fazer um artigo totalmente voltado para mães que estão grávidas ou depois de ter filho e tudo. Então, essa ferramenta aqui é muito boa. Basta você digitar aqui as palavras que é relacionadas ao seu mercado. Então, depois que você pegar as palavras-chave, você vai fazer isso tudo que eu vou te mostrar. Primeira coisa, você precisa saber sobre SEO on-page. O que é um SEO on-page? Nada mais é que você otimizar o seu site para ele aparecer no Google. São coisas que estão ao seu alcance que você pode fazer dentro do seu blog. Isso é um SEO on-page. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai otimizar o seu título. Você vai pegar o título, igual, vou dar esse exemplo aqui. A Everliker é a minha palavra-chave. Tem aqui, ó, 1.600 buscas mensais. O meu site já está na segunda posição. Só está perdendo para a própria ferramenta. E aqui já passa uma estimativa de visita, ó, 259 visitas mensais somente sobre essa palavra-chave. E fora as outras palavras que tem no blog. Então, por isso que é muito interessante você saber sobre SEO e saber posicionar ele da forma certa. E aqui também na ferramenta mostra a dificuldade, que essa dificuldade que é tranquila, que é 32. Então, beleza. Igual que, ó, Everliker é minha palavra-chave. Então é muito importante você colocar sua palavra-chave no título e se colocar no início é melhor ainda para você. Igual eu coloquei que ela no início e depois que eu coloquei uma frase. Então é muito importante você colocar ela no início. Agora aqui, ó, a meta-descrição. É muito importante você chamar a atenção da pessoa para você ganhar mais clique. Muita gente acha que meta-descrição tem que ficar repetindo palavra-chave, só que não tem nada a ver. Isso não vai otimizar nada do seu site. A meta-descrição nada mais é que, deixa eu te mostrar aqui. Por exemplo, eu digitei que o que é estrutura site, depois eu vou te mostrar o que é. Igual isso aqui, que aparece embaixo do site, é a meta-descrição. É uma descrição sobre o que aquele site vai tratar. Então é muito importante você ser bastante agressivo nessa parte e fazer com que a pessoa realmente tenha interesse de clicar no seu site. Igual eu coloquei aqui, ó. Descubra como ganhar seguidores que têm real interesse no seu negócio e aumentar suas vendas pelo Instagram com a Everliker. Clique e saiba agora. Ou seja, pessoas que estão querendo trabalhar no Instagram, vê uma chamada dessa, a pessoa simplesmente clica na hora, porque a pessoa tem real interesse de querer colocar pessoas interessadas no seu negócio e vender muito mais no Instagram. Então, é uma frase muito chamativa e é assim que tem que ser feito. Não precisa ficar colocando a palavra-chave toda hora. Pode ser apenas uma vez a palavra-chave e tenta fazer com que o usuário que está navegando no Google clique no seu site. Então, essa é a função da meta-descrição. Igual aqui tem umas regras básicas. Ó. O título não pode passar de 70 caracteres e a descrição nunca pode passar de 160. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Igual aqui. A minha aqui já está dentro de 160. Tá vendo que essa parte está verde? Por exemplo, se eu coloco aqui mais coisa, ela fica vermelha. Então, a própria ferramenta já fala que não é interessante usar 160 para cima. O plugin que você vai estar usando para aparecer isso aqui é o Yoast SEO. Esse plugin aqui, ó, basta você instalar ele no seu WordPress que vai aparecer esses dados aqui, igual tá aparecendo aqui para mim, ó. A ferramenta ele vai te falar tudo que você precisa fazer dentro do seu artigo para ele ser bem otimizado no Google. Muito importante você usar esse plugin aqui, o Yoast SEO. E, por exemplo, quando você passa de 160, deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que aqui fica 3 pontinhos? Aqui quer dizer que a pessoa passou de 160 caracteres e o próprio Google não consegue informar o restante. Então, ele coloca esses 3 pontos. Esses 3 pontos aqui não é nada interessante para o seu negócio. Tem que ser 160 no máximo. Segue essa regra aqui de 160 para a meta-descrição e 70 caracteres para o título.
É igual aqui, ó, URL amigável. Sempre tem que ser amigável. Vou te explicar aqui o porquê. Amigável nada mais é que site.com.br, aí por exemplo, / como emagrecer rápido. Quando a pessoa bate o olho nisso aqui, ela já sabe que é um site que vai ter um artigo somente sobre como emagrecer. Uma URL não amigável seria, por exemplo, site.com.br / index.php / 123456 e um tracinho de interrogação. Isso aqui, a pessoa simplesmente acessa isso aqui e já não sabe do que se trata. E o Google não vai ser diferente. O Google nunca vai entender do que esse site aqui fala. Você tem que especificar isso para o Google. O Google ele não vai te entender. E você tem que deixar muito claro sobre o que sua página trata. Igual, eu já passei isso aqui no outro vídeo, mas eu vou te falar aqui de novo. Ó. Basta você entrar no seu WordPress, colocar aqui em configurações e aqui tem que estar nome do post. Porque quando aparece que o nome do post, automaticamente já vai puxar o título da sua página e já vai colocar no URL. E que assim só o URL vai ficar amigável. Então, uma dica rápida aqui que eu vou te dar também. Nunca use preposições, tipo ou, a, de, da. E nunca repita as palavras na URL. Sempre a URL tem que ser uma URL curta. Por exemplo, como emagrecer. Igual uma URL longa já seria como emagrecer rápido com essa dieta caseira em 30 dias. Então, isso é uma URL longa e o Google não acha isso interessante. Então, tem que ser uma URL muito curta com suas palavras-chave. Igual eu vou te dar o exemplo aqui do meu negócio. Ó. Esse artigo... Se você ver, o título dele é Everlike aumente suas vendas pelo Instagram e seguidores. Só que eu peguei somente as palavras-chave e coloquei na URL. Por exemplo, Everlike -vendas pelo Instagram. Eu coloquei somente as palavras-chave na minha URL, porque se eu colocasse todo o título, ia ficar uma URL longa e isso não é interessante para o Google. Então vamos passar aqui para a próxima. São as hashtags. São usados para organizar o seu conteúdo na internet. O Google dá muito valor para o conteúdo organizado aqui na internet, porque fica muito mais fácil do usuário entender do que se trata e permanecer no seu site. Então é muito importante você sempre usar. Por exemplo, H1 significa o título. Você sempre tem que usar um por página. Eu já vi muita gente aí cometendo esse erro aqui de querer usar mais de um H1 na mesma página e você não pode fazer isso. Agora o H2 já é o subtítulo. Aí que você pode usar quando for necessário. O H3 é o sub do subtítulo, ou seja, é o sub do H2. E você também pode estar usando quando for necessário. Vou te dar um exemplo aqui. O H1 dessa página seria o título, igual eu te falei. Só pode ser um. Essa parte aqui, ó, como ganhar seguidores no Instagram, já é o aqui, ó, título 2. Ou seja, é o H2. Se eu quisesse colocar H3 aqui, eu ia colocar título 3. Igual eu já te falei, tem muita gente que coloca, por exemplo, um outro título 1 dentro do artigo. Isso nunca pode ser feito, porque isso atrapalha bastante o SEO e seu blog nunca vai ser posicionado aqui no Google. Igual esse aqui é um H2, esse aqui já é H3, título 3 e assim vai. Porque assim o meu texto ele consegue ser organizado e dá um espaço para o usuário ver do que ele está querendo aprender aqui dentro. Então fica muito mais fácil da pessoa ler e entender o artigo. Muito importante você estar usando o subtítulo. Agora aqui, densidade de palavra-chave. Nunca use muitas repetições. Por exemplo, você ficar repetindo a palavra-chave toda hora. Everlike, Everlike, Everlike. Isso não é interessante. Tanto para o Google e também não é interessante para o usuário, porque fica muito robótico e não fica nada natural. Então é mais interessante você usar palavras relacionadas do que ficar repetindo a própria palavra-chave. Por exemplo, venda mais no Instagram, ganhe seguidores pelo Instagram, porque isso tudo é relacionado à minha palavra-chave principal. Porque vender mais no Instagram e ganhar seguidor está relacionado a Everlike. Então o Google entende isso e dá muito mais credibilidade para o meu artigo. A próxima coisa aqui são as imagens. Você precisa usar foto no seu artigo, porque fica muito mais limpo de ler o seu texto e isso também é interessante para o Google. Você precisa colocar o nome da sua foto com as palavras-chave que você está querendo posicionar. E isso aqui você tem que colocar antes de subir a sua foto para dentro do seu texto. Eu vou te explicar aqui. Essa foto aqui, eu usei ela dentro do texto. Então o que acontece? O nome dessa foto, eu simplesmente já coloco minhas palavras-chave. Eu coloco aqui, Everlike, como ganhar seguidores no Instagram. Ou seja, Everlike e Instagram são minhas palavras-chave. Então eu tenho que salvar essa foto com esse nome antes de subir, porque senão depois não vai funcionar. Então basta você vir aqui na foto, alterar o nome dela e colocar suas palavras-chave. E o texto alternativo também tem que ter essas palavras-chave. Igual aqui, por exemplo, quando você clica aqui na imagem, você vem aqui em editar, vai aparecer aqui detalhes da imagem. E aqui já aparece o texto alternativo. Por exemplo, aqui ó, texto alternativo.
Everlike é aumentar vendas pelo Instagram, ou seja, Everlike e Instagram são minhas palavras-chave, e vendas também. Então, simplesmente no texto alternativo e no nome da imagem, você sempre coloca as palavras-chave. Então, beleza, vamos lá para o próximo. Segundo passo, links internos. A gente vai estar usando a estrutura SILE. O que é uma estrutura SILE? Eu coloquei aqui no Google para você entender. A estrutura SILE de um site nada mais é que organização de arquitetura das páginas de forma que a relevância passe por todo o site, dando força para o todo o site. Você vai entender ainda, eu vou te mostrar. Por exemplo, todo site aqui na internet ele tem uma relevância que a gente chama de autoridade. Quando você cria o seu site hoje, a autoridade do seu site vai ser 0 em relação ao Google. Mas com o passar do tempo, essa autoridade vai aumentando e tem algumas formas da gente aumentar essa autoridade também. Quanto mais um site tem autoridade aqui na internet, mais fácil é de posicionar os seus artigos aqui no Google. Então eu vou te mostrar aqui. Você vai estar colocando aí Mozbar aí no Google, que na primeira opção aqui, que você clica, assim que você clicar, você vai entrar aqui no site do Mozbar. Basta você fazer sua conta aí, é totalmente gratuita, e depois você clica aqui embaixo em Google Chrome, que vai aparecer essa parte para você adicionar a extensão do Mozbar. Que nessa extensão aqui, simplesmente vai aparecer aqui para você esse M aqui em cima. Assim que você habilitar ele, vai aparecer essa barra escura aqui embaixo. Igual que o PA é a autoridade da página e o DA é a autoridade do domínio, que o domínio nada mais é que o nome do seu site em geral. Então o PA sempre vai ser mais baixo do que o domínio. Então, igual no meu site aqui, por exemplo, esse blog aqui é novo, então o PA dele tá 6 e a autoridade do domínio, que é o DA, tá 8. E, igual eu te falei, quanto mais autoridade seu site tiver, mais fácil é de posicionar seus artigos. Igual, por exemplo, na palavra Everlike, eu já estou aqui em segunda posição, porque é uma palavra menos concorrida e fica mais tranquilo de trabalhar. Mas ela tem muita busca, tem 1.600 buscas mensais. Então, eu consigo trazer muita gente do Google para o meu blog. Então, instala aí o Mozbar, porque você vai usar ele muito a partir de hoje se você está querendo posicionar seus artigos aqui na internet. Então, beleza. Entendendo isso, a gente precisa passar a autoridade do nosso site para todas as páginas que tá dentro do nosso site, porque assim fica muito mais fácil da gente posicionar os artigos aqui na internet. Então, a gente vai estar usando os links internos. E qual que é a função do link interno? Igual eu te falei, passar a autoridade de uma página para outra. Igual eu te dar o exemplo aqui, ó. No meu caso, desse texto, seria essa parte aqui. Igual eu coloquei aqui, ó. Clica aqui para ler o artigo. Assim que a pessoa clicar aqui, ela vai para uma página que já está dentro do meu próprio site, falando sobre marketing de afiliados. Dentro de um artigo do meu blog, eu linko para um outro artigo do meu blog, que assim eu estou passando a autoridade dessa página que a pessoa estava lendo para outra página. Que assim, a autoridade dessa página vai ser transferida para essa também. Então, que essa outra página que a pessoa está indo, ela consegue ser muito mais posicionada aqui no Google e fica muito mais fácil de eu aparecer na primeira página. Essa parte aqui é muito importante dos links internos. E aqui, nunca exagere no texto âncora. Sempre usa outras palavras, por exemplo, clique aqui, igual eu usei lá no meu site, saiba mais ou palavras relacionadas, porque senão o seu texto ele vai ficar muito super otimizado e o Google pode entender isso errado e não te colocando na primeira página. Igual aqui, o terceiro passo, links externos. Cara, sinais sociais é muito importante, pouquíssimas pessoas levam isso aqui a sério sobre SEO, mas é muito importante. Sinais sociais nada mais é que curtidas, comentários e compartilhamentos nas redes sociais. Por exemplo, quando alguém curtiu sua foto no Facebook, isso é um sinal social. Alguém compartilhou, por exemplo, um vídeo seu, tanto no Instagram quanto no Facebook, Twitter, isso também é um sinal social. E os sinais sociais não é fator de posicionamento. Não quer dizer que quando mais curtido você tiver no Facebook, por exemplo, você vai conseguir aparecer no Google. Só que é algo totalmente natural, porque a gente vai trabalhar aqui com backlinks. Você não precisa entender isso aqui agora não, mas os backlinks nada mais é que um site apontando para o seu site. Porque, lembra daquela autoridade que eu te falei? Por exemplo, esses primeiros sites aqui, ele tem 50 de autoridade, o seu site tem 0. Se esse site aqui, ele aponta para o seu site, ele fala para o Google assim, ó, esse site aqui, ele é relevante para mim e eu estou passando minha autoridade para esse site, ou seja, 50 que esse site tem, seu site tinha 0. Se ele aponta para o seu site praticamente fica aí com 5, 10 de autoridade em relação ao Google. Então, quanto mais backlinks seu site tiver, melhor vai ser para você. Só que não é interessante você colocar só backlinks. Por quê? Porque isso não é natural. É praticamente impossível um site ter muito backlink, sendo que ele nem tem sinal social. Por quê? Porque qualquer marca, qualquer negócio sólido aqui na internet tem uma página e tem gente seguindo ela. Porque se não tiver,
e tem muita gente passando backlink para cá, isso fica como manipulação dos resultados e o Google não gosta disso, pode até punir seu site e seu blog, então isso não é interessante. Então, e uma dica que eu te dou aqui para você estar conseguindo esses sinais sociais para o seu negócio, você está usando botões de compartilhamento dentro dos seus artigos. Igual o meu aqui no meu caso, por exemplo, igual aparece aqui em cima, ó. A pessoa está navegando aqui no meu blog, simplesmente essa barra aqui de compartilhamento, deixa eu fechar aqui para você entender. Essa barra aqui de compartilhamento vai seguindo a pessoa sempre quando ela estiver lendo meu artigo. Para compartilhar no Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn e no WhatsApp. Então, é muito importante você estar utilizando aqui esses sinais sociais e colocando aqui o botão de compartilhamento para a pessoa compartilhar. Se você quiser ir usar, por exemplo, um template igual o meu, igual eu estou usando aqui no meu caso, que é um template totalmente voltado para conversão. E o bom desse template aqui, cara, é que basta você pegar o que você tem que fazer e colar aqui dentro, porque ele é totalmente prático e não precisa entender nada de programação nem nada. Ele é um template muito fácil de ser usado. O bom dele também é que ele é totalmente voltado, otimizado para o SEO, porque ainda ele ajuda o seu blog a estar posicionando aqui na internet. Então, para quem tiver interesse aí, eu vou deixar o link aí também na descrição. Deixa eu até te mostrar aqui um negócio desse template. Por exemplo, igual aqui. Isso aqui já é uma parte que é dentro do template. Por exemplo, aqui ó, épico autor. Aí aqui, aparece aqui em cima, ó, que no caso fala sobre mim. Aí aqui quando você clica, basta você colocar aqui ó, Thiago Campos. Aí já aparece aqui, Thiago Campos. Aí aqui a descrição. Basta você colocar aqui a descrição que já aparece. Por exemplo, épico links. Aí são essas partes dos produtos que eu promovo como afiliado. Por exemplo, fórmula, gerenciagram e outros aqui embaixo. Então, por isso que eu falo, é um template muito bom de ser usado, sempre uso ele nos meus blogs e, cara, a conversão desse template aqui é muito boa, porque ele passa uma imagem totalmente profissional. Basta você olhar aqui, a pessoa simplesmente já entra no site, já vê que é algo profissional, que não é nada amador nem nada. Então, passa muita credibilidade para quem está acessando o seu site. Então, sempre recomendo para estar usando o tema épico aí. Então beleza, então vamos lá. Outra opção também para você pegar esses sinais sociais é usar o Conquer.io, que é um site onde você consegue comprar esses sinais sociais. Só que eu não recomendo muito isso aqui, só que é uma coisa que eu já estou te passando. Isso aqui é possível. Para você que não tem tempo aí de ficar administrando suas redes sociais, isso aqui seria interessante para você. Eu não uso, mas eu só estou te falando para você ficar atento. E, por exemplo, também tem conteúdo viral, que é um conteúdo que automaticamente já se viraliza aqui na internet. Seja algo engraçado sobre o seu mercado, que as pessoas automaticamente já vão compartilhando aquilo. Então, gera muitos sinais sociais para você também. Só que em relação ao Conquer.io, basta você acessar o site aí, também vou deixar aí na descrição, que basta você vir aqui, clicar aqui em SEO, você precisa fazer sua conta aí totalmente gratuita, que aqui embaixo tem aqui, ó, social sinais. Basta clicar aqui, que aí já aparece aqui vários produtos para você estar comprando. Por exemplo, 1000 curtidas no Facebook, tem várias outras coisas aqui. Mas lembrando que eu não estou te recomendando isso, só estou te falando para você ficar atento que isso aqui é possível, caso você não tenha tempo de fazer isso. O Web 2.0 nada mais é que são sites gratuitos para você ganhar os backlinks. Lembra que eu te falei que o backlink é muito importante para o seu site? Porque vai pegar a autoridade de um site e passar para o seu. E quanto mais autoridade o seu site tiver, mais fácil vai ser posicionar no Google. Porque o Google, ele coloca lá na primeira página os sites que têm mais autoridade nesse mercado, em relação ao seu mercado. Então beleza, são sites de alta autoridade, ou seja, vai passar muita autoridade para o seu site. E o objetivo de usar o Web 2.0 é diversificar os backlinks, porque quando você tiver muito backlink e esse backlink estiver vindo somente de um site, isso não é interessante. Então você tem que diversificar os backlinks para aumentar ainda mais a sua autoridade do seu blog. Eu coloquei aqui alguns exemplos, que é o Blogger e o Tumblr. Vou te mostrar aqui, ó. Por exemplo, o Blogger, a autoridade do domínio dele é 100. Só que quando você cria aqui um blog gratuito, o PA dele vai vir 1. Porém, como o DA é 100, mesmo assim passa autoridade para o seu site. A mesma coisa no Tumblr. O Tumblr, a autoridade do domínio é 88, só que o PA vai ser 1. Mas mesmo assim passa autoridade para o seu site e ainda vai diversificar os seus links, que fica algo totalmente natural. Porque não é natural, simplesmente, vamos supor, eu pegar o meu blog e passar muito backlink para o seu site. Isso não é interessante. O Google, eu posso colocar lá 10 backlinks para o seu site, só que ele vai ver apenas um. Porque ele não dá relevância para número e sim outros blogs. Ele não fica focando em apenas um blog. E aqui eu vou te dar aqui algumas dicas se você for usar o Web 2.0, que é o Blogger e o Tumblr.
Nunca use a palavra-chave no seu domínio. Por quê? Porque o Google pode entender que isso é uma manipulação. Em vez de te dar autoridade, ele pode tirar sua autoridade e até punir seu domínio. Então nunca coloque palavra-chave assim no blog que você for fazer no Blogger e no Tumblr. E outra coisa, cria páginas essenciais, por exemplo, sobre contato, apresentação, e faz alguns artigos antes de colocar um backlink para o seu blog. E também use textos âncoras genéricos. Por exemplo, se você está querendo posicionar para a palavra como emagrecer, não fica somente colocando todos os backlinks de como emagrecer. Coloca como emagrecer, como perder barriga, como perder gordura, clica aqui para saber mais, esse tipo de coisa. Dá uma diversificada aí, porque isso é muito interessante. Agora a parte dos backlinks. Essa parte aqui é a parte mais importante do SEO. Grave isso aqui. O seu site ser posicionado no Google, você precisa ter backlink. Não tem como você posicionar o seu site sem backlink. Então, sempre diversifique seus backlinks, igual eu já te falei. Procura fazer parceria com blog, canal no YouTube e comprar os backlinks através do Conquer.io. Isso aqui eu recomendo muito, eu já comprei bastante e nunca dá problema e o pessoal lá entrega de imediato. Então é algo totalmente profissional. Basta você vir aqui no Conquer.io, colocar aqui SEO, aqui backlinks, que aqui você consegue comprar alguns backlinks das pessoas simplesmente apontando lá para o seu site e passando autoridade para o seu blog. Muito importante, igual eu te falei. E aqui tem alguns preços, varia bastante, tem muito vendedor aqui dentro. Basta você clicar aqui e carregar mais. E se você ficar com alguma dúvida, basta você traduzir a página. Igual esse aqui, por exemplo, PA e DA acima de 35, ou seja, são domínios bons, que tem autoridade boa aqui na internet e o cara vai estar simplesmente apontando, colocando um backlink dentro do site deles para o seu. Então vai estar pegando a autoridade do site dele e passando para o seu. Então isso aqui é muito importante, use isso aí. E aqui, só para te falar o que é backlink. Backlink nada mais é que isso aqui, ó. Por exemplo, se eu colocasse aqui, clique aqui para saber mais sobre o artigo, vamos supor. E eu linkasse aqui apontando, por exemplo, para o site da Hotmart, eu estou informando para o Google que o site da Hotmart é relevante em relação ao meu artigo. Então isso é muito importante. Isso é um backlink. Eu estou apontando para o site da Hotmart. Quando você aponta dentro do seu site para um outro site de fora, isso é um backlink. Então isso passa autoridade para o Google. Outra coisa também, você pode estar fazendo guest post, que é gerar um artigo para o outro blog e colocar o seu link dentro do seu texto. Vamos supor, você entra em contato com uma pessoa que trabalha também com emagrecimento, por exemplo, e você passa para ele um artigo já pronto, só que no artigo você coloca o seu link apontando para o seu site. Que assim que ele carregar o artigo no blog dele, vai ter um link lá apontando para o seu site. Então isso é o backlink. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí seu like. Talvez você ficou com algumas dúvidas. Deixa aí no comentário que eu vou te ajudar. Porque depois eu posso fazer um outro vídeo só esclarecendo todas as dúvidas. Porque eu sei que isso aqui pode parecer um pouco complexo para você que está começando agora aqui no marketing digital. Mas saiba que isso aqui é muito importante. Vê esse vídeo aí quando for necessário. E aqui eu vou deixar aí na descrição esse arquivo aqui em Word, para você depois dar uma olhada nele, ler ele depois com calma. Então é isso, deixa aí no comentário suas dúvidas. É isso, até o próximo vídeo.